Essa noite pela oportunidade de estar ministrando a palavra. Feliz com a visita de vocês que estão aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta. Muito feliz. Isso traz alegria aos nossos corações. E o propósito que nasceu no meu coração foi de estar todos os domingos buscando do início ao fim o Espírito Santo do Senhor. E alguns vão perguntar: mas pastor, todas as vezes que nós entramos na igreja, nós entramos para buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Só que os anos foram se passando e nós não temos visto isso como prioridade. Então fez-se necessário citar isso, que daqui para frente aos domingos, pelo menos esses domingos que de novembro, de dezembro e pelo menos o primeiro domingo de janeiro, nós estaremos buscando o enchimento com o Espírito Santo, né? Alguns vão buscar o batismo, alguns vão buscar o renovo, outros vão buscar dons que eles já não sentem mais operar através da vida deles, na vida deles. E foi assim que eu aprendi, eu conheci o Evangelho dessa maneira. Todos os domingos nós cultuávamos o Senhor. E no final do culto, a nossa preocupação era buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Isso aconteceu em 1991, aprendi isso. Aleluia. E as terças-feiras eram cultos de oração. E nesses cultos de oração, a gente também buscava o Espírito Santo, né? Havia uma hora de oração e uma hora de estudo da palavra. Às quinta-feiras, culto normal. Mas sempre nós nos reuníamos em oração em busca do Espírito Santo. Então o Evangelho sempre foi esse: buscar salvação e o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E nesses dias difíceis, nos quais a igreja tem atravessado, apesar de alguns não terem percebido isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então, o tema para este culto, o propósito deste culto nessa noite é: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. E nessa pregação eu destaquei alguns tópicos, dentre muitos tópicos relevantes, dentre muitas características e qualidades relevantes que há para buscarmos o Espírito Santo. Eu destaquei alguns que ardeu em meu coração. E eu acredito que o Senhor vai falar contigo. E mesmo que você saia daqui satisfeito, alimentado, você vai chegar em casa e eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando contigo. Aleluia. Dentro de uma particularidade que há entre você e ele. E ele vai continuar lhe instruindo. Porque o tempo me ensinou que todo aquele que clama, o Senhor ouve. Esteja ele dentro do seu quarto, dentro da sua sala, no seu trabalho, uns clamam em alta voz, outros vão falar com o Senhor no silêncio ou em voz baixa, mas o Senhor vai estar sempre ouvindo. Eu vou pedir que, por favor, você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos que estavam na igreja situada em Éfeso, né? É a carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versículos: o versículo 18, o versículo 19
e o versículo 20. Podemos ler também o 21. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 5 do livro de Efésios está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia, Senhor. Amém? Amém, Senhor. O livro de Efésios ele tem 6 capítulos, mas eu fui chamado a atenção para ler o 5º capítulo, que tem 33 versículos, e me apeguei a esses três versículos, 18, 19 e 20, e nós acabamos lendo 21 também, mas a frase que me chama a atenção fica na parte B do versículo, que é: mas enchei-vos do Espírito. Paulo escreve a carta aos Efésios com um propósito. E esse propósito é causar neles crescimento na fé, Amém. no amor, sabedoria, na revelação do Pai da glória. E ele faz isso com muito amor. E nós entendemos isso porque no capítulo 1, na oração de Paulo, ele cita o que eu acabei de falar aqui. Ele vem chamando a atenção dos irmãos dos Efésios para um crescimento. E dentre este crescimento, chegando no capítulo 5, ele cita algo que para mim é de extrema importância: enchei-vos do Espírito. Aleluia. E nós entendemos que é o Espírito Santo do Senhor. E aí surge o questionamento: por que eu preciso ser um crente cheio do Espírito Santo? Porque eu preciso ser um crente cheio do Espírito Santo. Então, como eu falei no início, antes mesmo de ler os versículos que nós vamos usar como base para essa palavra, dentre muitas qualidades, características, dentre muitos benefícios que nós alcançamos e adquirimos quando somos cheios do Espírito Santo, eu destaquei um. Porque quando somos cheios do Espírito, nós recebemos algo que o mundo não nos dá, que é coragem. Aleluia. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio de coragem. Aleluia. Mas não é uma coragem comum. Não é uma coragem que te torna um homem reconhecido como o valente e destemido e mais forte homem do bairro que você reside, ou da cidade que você mora. Não. Coragem para encarar os embates do dia a dia, quando você confessa o nome de Jesus Cristo Aleluia. Aleluia. como nome
daquele que é o teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Porque os embates hoje são diários. E esses embates não são simplesmente verbal, né? Olhando muitas das vezes um no olho do outro, como dizem alguns, no tete a tete, no uso da defesa da sua fé. Muitas das vezes esse embate é virtual. Esse embate você trava no Facebook, você trava no WhatsApp, no Instagram, num vídeo que você posta ou publica no YouTube. Os embates são contínuos. Muitas das vezes esse embate é no meio da sua família, que professa uma religião e um Deus diferente do seu. Muitas das vezes esse embate é porque você, dentro da sua família, você é o único que confessa que Jesus é Salvador. Aleluia. Muitas das vezes esse embate é porque você crê num Deus verdadeiro e segue essa palavra com retidão, sem curva para a direita nem para a esquerda, sem vacilar, sem tosquenejar, podemos dizer assim. Aleluia. Muitas das vezes esse embate é porque você é tido como radical, como rígido. Aleluia. Mas você não deixa de defender, Aleluia. porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pois aquele que não está cheio do Espírito Santo corre o risco de vacilar e cair. Com uma piadinha que saltam a respeito da Bíblia, a respeito da palavra, a respeito do nome de Jesus, e você sem graça dá uma risadinha. O crente cheio do Espírito Santo não. O crente cheio do Espírito Santo, ele se levanta em defesa. Aleluia. Ele não foge. Oh, glória. Ele não tem medo. Ele não se esconde. Ele é firme nas suas decisões. Aleluia. Ele é convicto Amém. da palavra que ele lê Glória a e que Deus. ele crê. Ele tem certeza que é uma verdade Aleluia. viva que se cumpre todos os dias da sua vida. Aleluia. Se cumpriu na sua conversão, se cumpre na sua caminhada e vai se cumprir na sua vida no dia do arrebatamento da igreja. Ele acredita que vai subir para morar com Jesus, mas só consegue viver assim se estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu destaquei e anotei aqui algumas referências bíblicas para mostrar como se comporta o crente que não tem o Espírito Santo. E depois como ele vai se comportar depois de cheio do Espírito Santo. Aleluia. A primeira coisa, Glória a Jesus. ou melhor dizendo, o primeiro versículo que vou ler, que comprova que esse Espírito, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Aleluia, Senhor. é um Espírito que nos dá coragem. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Paulo escreve e diz assim, olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Versículo 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aleluia. Então eles têm nos dado um espírito de coragem para testemunharmos do Senhor. Glória a Deus.
para anunciar as verdades que lemos na Bíblia a respeito do Senhor. Glória a Deus. Segundo, como age um discípulo sem o Espírito Santo? Como ele age? Mateus capítulo 26, versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então todos os discípulos, o deixando, fugiram. Esse capítulo trata-se da prisão de Jesus. Quando os soldados vieram e prenderam Jesus. E muitas das vezes nós apegamos aquela palavra que Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Ele pegou a orelha do soldado, colou no lugar, repreendeu Pedro. Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai que enviasse uma milícia de anjos, cara. Mas quando a multidão viram Jesus sendo preso, a Bíblia diz que todos os discípulos, olha bem a palavra, todos, sem exceção, fugiram. Meu Deus. Aleluia. Então, na hora do embate, na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora da dor, aquele que não está cheio do Espírito Santo é perna para quem te quero. Aleluia. É fuga, é medo, é covardia, é esconderijo. Aleluia. Mas nós só nos apegamos a isso aqui, ó. Mateus 26, 69 e 70. Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizeis. Pedro declarou: eu não conheço Jesus, eu não faço parte desse time. Meu Deus, aleluia. Pedro estava vazio. Pedro precisava se converter. Aleluia. Essa é a verdade. Aleluia. Então, quando nós não temos o Espírito do Senhor em nossa vida, quando nós não estamos cheios, nós não somos corajosos. Nós não somos corajosos. Mas quando somos cheios, a coisa muda. Aleluia. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, eles estavam trancados dentro de casa, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Aleluia. No momento em que o Senhor foi preso e foi levado para julgamento, todos fugiram. E quando Jesus ressuscitou, aonde estão os discípulos? Trancados dentro de casa com medo. A Bíblia diz que Jesus entra naquela casa e não foi preciso abrir a porta, entrou milagrosamente. Aleluia. E falou com eles: paz seja convosco. Aleluia. Mas agora nós vamos ver que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos explica muito bem o que acontece com o crente quando ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Depois de passar 40 dias após a ressurreição ensinando os discípulos, Jesus Aleluia. foi recebido acima no céu. Aconteceu a ascensão de Jesus. Amém. Os discípulos ficaram boquiabertos ali, ó, aguardando, olhando. Precisou aparecer varão para eles, os varões. Fala assim: porque estáis aí boquiabertos, olhando para o céu?
Glória a Deus. E os adverte a respeito da promessa que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aleluia. Então eles foram para o cenáculo e se trancaram dentro do cenáculo, outra vez trancados. E ali sentados eles começaram a orar e a buscar a promessa. Aleluia. Ou seja, eles estavam procurando encher-se Aleluia. do Espírito e viver uma nova experiência. Aleluia. Experiência essa que ainda não havia acontecido em nenhum lugar na Bíblia. Aleluia. Porque bem sabemos que no Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre o profeta, sobre o obreiro, com um propósito específico e pronto. Só que agora a promessa é que eles seriam cheios. Amém, Senhor. O Espírito Santo não viria mais sobre, mas encheria eles. Eles se tornariam templos móveis do Espírito Santo. Aleluia. E por onde quer que eles passassem e andassem, anunciando a palavra da verdade, o nome de Jesus, milagres aconteceriam, porque essa era uma das promessas que o Senhor fez. Aleluia. E ali no capítulo 2 a Bíblia fala que eles estavam todos concordemente ou unanimemente ali, orando, assentados naquele lugar. De repente eles ouviram um som como de um vento e veemente, Aleluia. e viram línguas repartidas como de fogo, que foram pousando sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, e a coisa mudou. Acabou o medo. A necessidade de estar trancado dentro do cenáculo acabou. A necessidade de estar trancado dentro de uma casa com medo dos judeus acabou. Agora é a necessidade de sair e anunciar a todos Aleluia. que Jesus Cristo não estava morto, mas estava vivo e reinando para sempre. Aleluia, aleluia. Agora eles estão anunciando que estão cheios. Agora ele está aqui, ó. O Espírito do Senhor está aqui. Aleluia. E agora almas começam a se converter, curas começam a acontecer, prodígios e milagres começam também a acontecer em Jerusalém. Por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. A covardia acabou. Aleluia. Não interessa se eles nos chamam de seita, dos nazireus, porque eles eram chamados de seita. Só passam a ser chamados de igreja quando você começa a ler o capítulo 10, capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali começam a chamar eles de igrejas, de cristãos. Mas antes eram simplesmente uma seita. E agora Deus começa a fazer milagres. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque eu preciso ter coragem Aleluia. para os embates que surgem todos os dias. Amém, Senhor. Aleluia. Na manhã de hoje, um jovem veio até ali armado. E a arma não era pequena. E uma irmã passou, olhou para ele, parou e falou assim: você está precisando de um abraço. Agarrou ele com tudo e ele começou a chorar. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo age assim, Aleluia. transmitindo amor, Aleluia. mostrando para ele que o suprimento para a sua alma, a libertação para ele está em Jesus. Aleluia.
É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos coragem de agirmos assim sempre. Eles querem ser abraçados, eles querem ser alcançados, eles querem ser tocados, eles querem sentir algo diferente. E o portador de algo diferente é você. Quando está cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. É tempo de encher a botija, meu irmão. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Pouco tempo atrás, quando abri o portão, vi um rapaz passando. Eu tinha que levar um susto. A minha esposa olhou pra mim. Eu, bom dia, ele, bom dia. Aí ele falou, eu falei, bom dia não. Peraí, vem cá, filho. Posso falar contigo? Posso. Qual é o seu nome? Fulano. Sou o pastor André. Eu moro aqui funciona a igreja. Se você precisar conversar, se precisar de oração, eu conheço um Deus que liberta. Aleluia. Essa vida aí não é pra você, cara. Isso não é vida. Aleluia. Posso te dar um abraço? Ele pode. Eu abracei e eu fui surpreendido. Porque parecia que aquele rapaz tinha tirado força, não sei de onde, tão magrinho que ele me abraçou. Aquela carência. Porque na verdade, Aleluia. é que quando algumas pessoas olham, a única coisa que o olhar oferece é desprezo, menosprezo, repúdio, discriminação. Está fazendo o que errado está, mas precisa ser amado, precisa ser alcançado, precisa ser aconselhado, precisa de oração, precisa de libertação para largar essa vida. Mas isso só vai acontecer quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo, a mesma pergunta: por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Eu vou citar uma frase que eu já citei aqui diversas vezes. O Senhor não vem buscar uma igreja vazia, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor não vai arrebatar uma igreja vazia. O Senhor vai arrebatar uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Levaram as lâmpadas, mas o azeite... Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Além de ter azeite na lâmpada, tinha reserva. Aleluia. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Glória a Deus. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. As que tinham azeite na reserva entrou. Aleluia. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E depois chegaram também as outras virgens, foram comprar, mas a Bíblia não diz se elas conseguiram comprar. Aleluia. Foram comprar, mas a Bíblia não diz se eles foram comprar. O que eu entendo com isso? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. A noiva é a igreja. A igreja precisa estar
Cheia. Aleluia. Se tiver vazia, não conheço. O azeite é símbolo do? Espírito O Santo. azeite é símbolo do? Espírito Santo. Isso significa que quem não tem o Espírito Santo não é reconhecido. Aleluia. É por isso que a igreja precisa estar cheia. Tem muita gente aí gritando: tô louco pra trombeta tocar. Mas o vestido de noiva tá com a renda rasgada, já tá manchado de amarelo. Aleluia. A botija está apagada, azeite não tem. Precisamos de ti. E aí, como vai brilhar a luz em meio às trevas que se aproxima e se aplaca neste mundo em que nós vivemos? Glória a Jesus. Por isso nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. É por isso que eu sempre digo, nós precisamos buscar o Espírito Santo como se ele não estivesse em nossas vidas. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, eu posso ter a evidência externa do batismo com o Espírito Santo, que eu falar em línguas ou línguas estranhas. Mas todos os dias de manhã eu preciso buscar o Espírito Santo como se fosse a primeira vez que eu estivesse buscando, o coração ardendo, desejoso, Aleluia. buscando com lágrimas, com súplicas, com cânticos. Eu preciso estar com a minha reserva transbordando. Aleluia. Eu preciso estar com a minha reserva transbordando. O Espírito Santo é o selo que te identifica como cristão. O Espírito Santo é a marca que mostra que você é um cidadão do céu. O Espírito Santo é aquele que testifica com o Senhor. Esse é o Espírito Santo. E a igreja precisa desse Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado e da justiça. Aleluia. É o Espírito Santo que nos guia pela verdade. E a verdade é a palavra. Aleluia. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu quero ter dom. Para você ter os dons, você precisa estar cheio, porque o dom é do Espírito Santo. Aleluia. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu preciso buscar o Espírito Santo. Não é uma promessa?